continuando os trabalhos da noite desta casa, agradecidos pela bênção da mensagem de Jesus, mais uma vez aqui reunidos em nome dele, sabemos que ele está no meio de nós. Mestre amado, que o Senhor nos envolva nas boas energias, nas boas vibrações, para que possamos transpassar a sua mensagem mais pura possível. Mestre amado Jesus, que o Senhor abençoe a cada trabalhador desta casa, que venha em nome do socorro, do amparo, do esclarecimento. Abençoe também, Senhor, a cada necessitado que bate a essas portas em busca do auxílio, do conforto e do carinho. Mestre amado Jesus, que a sua mensagem, a sua doutrina possa realmente nos modificar e nos fazer criaturas melhores. Mestre amado, muito obrigado. Boa noite a todos. No Velho Testamento, o Antigo Testamento, o segundo livro de Moisés, dos 5 livros que Moisés escreveu, Êxodo é o segundo, e Moisés, na sua obra que ele nos deixa, ele é conhecido como o grande legislador. Moisés, na condição de profeta, tinha uma cultura e um conhecimento muito grande, porque ele foi criado no meio dos egípcios. E Moisés trouxe-nos um código moral e ético verdadeiramente para que naquele momento o povo hebreu pudesse caminhar. E dessas leis, muitas das leis tinham inspiração das mais altas esferas espirituais e algumas nem tanto. Mas no capítulo 21, Moisés trata de algumas questões relacionadas ao convívio humano. E o capítulo é intitulado As Leis acerca dos servos e dos homicidas. Então Moisés traça para aquele povo algumas normativas baseadas em algum conhecimento que ele já trouxe do Egito, da cultura egípcia. Ele traça para esse povo, então, essas leis. Quantas leis Moisés nos trouxe, gente? Quantos mandamentos Moisés nos trouxe? Alguém tem ideia? 10, né? 10. E se eu falasse que é um pouquinho mais, vocês acreditariam em mim? Que não é só 10? Aproximadamente 600 mandamentos. Porque dos 10 mandamentos, alguns mandamentos muito importantes não estão dentro dos 10 mandamentos. Por exemplo, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, não está nos 10 mandamentos. Amar ao teu próximo como a ti mesmo, não está nos 10 mandamentos. Então, onde que está isso? Está no que a gente chama de lei mosaica. E nós, para facilitarmos a nossa vida, nós encurtamos, largamos essa lei mosaica e definimos ela em 10 mandamentos, dos quais 7 ou 8 não nos fazem criaturas melhores.
só não deixa a gente ser pior. Porque quando a gente não faz o mal, por um exemplo, não roubarás. Eu sou melhor porque eu não roubei? Não. Se eu roubar, eu fico pior do que eu já sou. Mas eu não me melhoro. Não matarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás a mulher do próximo. Dos 10 mandamentos, são, me falha a memória, 7 ou 8 são negativos. Não terás imagens e esculturas, não terás deuses diante de mim. Opa! O que nos faz ser melhor ali é honrar o nosso pai e nossa mãe. Isso é positivo. E glorificar o dia de sábado. Porque normalmente para os judeus o dia de sábado era o dia de Deus. Era o dia que a gente frequentava as lides religiosas, era o dia que a gente melhorava o nosso sentimento, era o dia que nós aprendíamos os conceitos da religião. Então, dos 10 mandamentos, 2 somente nos faz ainda hoje criaturas melhores. E então, Moisés também, nesse capítulo do Êxodo, do livro de Êxodo, ele traz assim, estes são os estatutos que lhes proporás. Ele então propõe para os hebreus que eles seguissem. E ele vem falando de servo, de disputas, até que ele chega no capítulo 20, no item 20, que ele fala assim, ó. Ele fala: se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com vara e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Então, naquele tempo, olha como é que funcionava. Se você batesse no seu servo e ele morresse na mesma hora que você estava batendo nele, você seria castigado. Porque naquela época os servos eram comprados, os escravos eram comprados. Porém, se ele ficasse vivo 1 ou 2 dias, você não seria castigado. Mas olha que a lei mosaica, Moisés já pensou naquilo. Hoje serve para nós? Não, mas naquele tempo, que o servo já não tinha valor nenhum. Opa! A ação de você bater num servo, você já tinha que ter até a medida que você ia bater nele. Para quem nunca pensou em servo. E ele fala: se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa que a morte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas, se houver morte, darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do teu servo, ou o olho da tua serva, e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do teu servo ou o dente da tua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. E aí ele continua contando como que funcionava isso. E se algum boi chifrar um homem ou uma mulher que morra, e o boi será apedrejado, certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes escornador ou chifrador, e o seu dono for conhecedor disso e não guardou, matando um homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. E então, seguindo esse preceito, nós moldamos a lei de ação e reação.
baseado na lei de Moisés, que foi baseada na lei de Talião, que é antes de Moisés. Daí vem a palavra retaliação. O que é isso? Devolver na mesma moeda. Então, com esse pensamento, a nossa cultura foi moldada. Nós crescemos como civilização em torno do cristianismo com essa mensagem. Os nossos irmãos hebreus, nossos irmãos muçulmanos, desculpe, vivendo aproximadamente 1.200, 1.300 anos de religião, ainda algumas correntes dentro do Islã tratam a questão dos crimes da mesma forma. E nós achamos isso muito terrível? Sim, achamos. Um ladrão rouba, o que acontece com ele? Corta-lhe a mão. Ele vai viver sem aquela mão, para ele pensar no que aconteceu no passado, para que seja, vamos falar assim, precavido de não acontecer no futuro. E essa lei de ação e reação vem sendo mais ou menos entendida desta forma, até que com o advento do Espiritismo, esta lei foi melhor entendida. Não é que a lei foi modificada, mas o Espiritismo deu uma ampla divulgação dessa lei de ação e reação. Entre o povo judeu, a religião governava a sociedade. Então, a lei religiosa era o que regia a lei civil. Entre os hebreus, naquele tempo, não se existia duas leis. Há pouco tempo alguém acompanhou aí a tomada do Afeganistão, novamente pelo, como é que chama? O Talibã? O que o Talibã quer implantar no Afeganistão? Senão a lei da Torá, do Alcorão. É isso que eles vão implantar, eles estão implantando lá dentro, porque eles acreditam que o livro religioso serve para ditar as normas de uma sociedade, e é isso que eles querem. Por muito tempo, nós também cristãos fizemos da mesma forma. Por muito tempo nós, judeus, também fizemos da mesma forma, até que chegou-se num ponto que falou, olha, a sociedade civil é regida assim, e a religião vai tratar da moral do homem, da moral do ser humano. E as leis realmente vão ser geridas por profissionais que cuidam das leis, que tem todo hoje um código penal, que nós vivemos sobre essa custódia, que delimita para nós o que é certo e o que é errado. Hoje nós temos balizas dentro da nossa sociedade que falam, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Roubar, errado. Fazer uma doação é certo. Mas fazer uma doação ilícita também é errado. Então nós temos no nosso código balizas que nos regem. Existe uma pessoa, ou na nossa cidade seria uma cidade pequena, em cidades maiores nós temos algumas pessoas, chamados de juízes, que definem o que é certo, né, e o que é errado, seguindo uma jurisprudência ou seguindo uma lei. Só que dentro do cristianismo e em algumas correntes religiosas, é assim que funciona também. Alguém se lembra de uma cena, eu vou falar aqui, os mais novos provavelmente não vão lembrar, e eu já estou achando que eu já estou meio velho. Esses dias me convidaram para jogar um futebol no time de Master, e eu fiquei assim meio assustado. Mas
do Tom, do desenho Tom e Jerry, quando ele morre. E ele chega às portas do céu. E lá tinha um juiz avaliando o que ele tinha feito na vida. E aí ele falava assim: você fez isso, isso e isso de certo, mas você fez isso, isso e isso de errado. Você correu atrás desse ratinho a vida inteira. E assim, eu acho que você tem que voltar lá e tentar, porque seu tempo acabou. Porque terminando aqui esse tempo, nós vamos te julgar e só tem 2 caminhos a seguir. Quais são esses caminhos, gente? Ninguém aqui nunca viu o Tom e Jerry, não? Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Simples assim. Só que o inferno era um lugar onde a gente não saía de lá. E o céu, nós também não éramos muito bons para ficar no céu. E criou-se um problema para nós. Porque nós não éramos tão bons para estar no céu e nem tão ruins para estar no inferno. Aonde nós íamos ficar? Aonde, gente? No purgatório. Criou-se um lugar onde a gente ficava até que a gente conseguisse resolver esses problemas. E esse problema era resolvido como? Com orações, missas encomendadas pelos nossos parentes. E aí a gente conseguia sair do purgatório e ir para o céu. Só que com o advento do Espiritismo, Kardec trouxe coisa nova para nós. E então, existe uma fala errada, até dentro do Espiritismo que a gente fala assim: se o fulano não vai pelo amor, ele vai pela dor. E aí, o que vocês acham dessa fala, dessa narrativa? É verdade ou é mentira? E aí, gente? Ok. Então quer dizer que a dor é um caminho. A dor então é um caminho, é um projeto. Então na pergunta 614, Kardec pergunta aos espíritos: o que se deve entender por lei natural? O que se deve entender por lei natural? Essa é a primeira pergunta que Kardec faz quando vai falar sobre as leis morais. E a pergunta: o que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, e a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que se deve fazer e o que não se deve fazer, e ele não é infeliz senão quando dela se afasta. Olha, vamos repetir a resposta. A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz senão quando dela se afasta. Quando nós entendemos que a lei então natural, que é a lei de Deus, ela é a única verdadeira para a felicidade do homem, então quer dizer que a lei de Deus foi feita para que nós, criaturas de Deus, fôssemos. Gente, se vocês não entenderem isso aqui, essa resposta, eu vou ler de novo e vou perguntar. A lei de Deus foi feita por Ele para que nós sejamos criaturas. O quê? Vou repetir a resposta dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus e é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então,
Deus criou esta lei para que nós sejamos criaturas felizes. Felizes, gente. Nós temos que procurar a felicidade. A lei de Deus é a única forma de nós sermos felizes. Ponto. Verdadeiramente felizes. Verdadeiramente felizes. Ela indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando dela se afasta. E aí nós vamos entender que a dor não é projeto de Deus, porque o projeto de Deus é felicidade. O projeto de Deus é que nós sejamos felizes, que nós vivamos bem, sem fome, sem miséria, sem dores. Esse é o projeto de Deus para nós. E nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus. E então, nós somos criaturas feitas para experimentar a felicidade. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo que dá a conotação para quem o Espiritismo veio, chamado Bem-aventurados aflitos. Esse capítulo tem um item que chama o bem e o mal sofrer. Porque até lá, nós vamos entender mais para frente, quando nós vamos falar de sofrimento e de dor, na lei de ação e reação, nós precisamos de entender que sofrer por sofrer não adianta nada. O que adianta é o bem sofrer. E o que é o bem sofrer? Vocês acham que existe isso mesmo, gente? Sofrer bem ou bem sofrer? O que vocês conseguem avaliar disso? Quando você está sofrendo, você é entender, você procurar o bem. Mas ao contrário, você pega aquele mal sentindo, entende, e na hora que você quer voltar, procura a felicidade, ou aí, nada daquilo. Entender por que aquele sofrimento está ali. E não fazer daquele sofrimento mais sofrimento. Porque eu estou sofrendo o sofrimento. Quando eu tenho uma dor, e nós vamos entender que se essa dor, eu não procurei ela nessa vida, ela tem uma razão anterior, ela tem uma causa anterior, e eu passo, e eu estou experimentando agora um sofrimento, eu posso me comportar de várias maneiras. Eu posso me comportar bem, e mesmo assim estarei sofrendo, mas eu bem sofrer. Ou eu posso me comportar mal, eu posso me lamuriar, eu posso me esconder atrás desse sofrimento, eu posso me vitimizar com esse sofrimento, e eu vou passar uma encarnação inteira sofrendo, me vitimizando por um sofrimento, e isso vai adiantar alguma coisa? Jesus, quando corrigindo algumas dessas leis de Moisés, ele fala que para a gente assim: quando fordes fazer a tua oferta, o que é fazer a oferta? Nos dias de hoje, para ficar mais fácil, quando você for pagar a sua promessa que você fez, para quem vem da cultura católica, quando você for pagar a sua promessa ou fazer a sua oferta, antes reconcilia-te com o teu inimigo. Depois, você vai lá e faz a tua oferta. Porque é muito mais importante eu me reconciliar com o meu inimigo do que fazer uma oferta, do que pagar a promessa. Porque eu posso fazer uma promessa de ir daqui na Aparecida do Norte a pé, mas eu posso ir lá, sair daqui e chegar lá a mesma pessoa. Isso pode não me mudar em nada. É o mal sofrer. Porque tem sofrimento, o professor já foi na Aparecida do Norte a pé, já andou, agora ele anda para todo lado a pé. Mas se querer ou não, você chega lá de férias. Ou não,
Eu tenho 2 amigos que foram na Aparecida do Norte a pé, só os 2, e eles andaram 3 dias de mal, sem conversão, na frente e um atrás, não tinha apoio, não tinha nada, só os 2 andando a pé. E não chegou muito diferente aqui não, da ida. Mas é o sofrimento, teve, você andar 400, 500 quilômetros, não tem que falar que não tem um sofrimentozinho. Mas isso me modificou? Modificou, ótimo. Me modificou? Não modificou, não adiantou nada. Eu posso passar nessa vida aqui uma experiência de uma falta de um membro, uma falta de uma mão. E eu posso me lamuriar a vida inteira, sofrer a vida inteira, maldizer a vida, maldizer Deus, brigar com todo mundo uma vida inteira. Ou eu posso fazer daquilo uma possibilidade de crescimento. Uma é o bem sofrer, a outra é o mal sofrer. Sofrer por sofrer, gente, não adianta nada. Não adianta nada. Às vezes quem tem um problema de adicção, de alcoolismo na família, é sofrido, extremamente sofrido. Mas a pessoa pode se esconder atrás daquilo e falar assim, não, mas eu sou assim, porque meu pai era alcoólatra, meu pai usava droga, e aí eu fiquei nessa situação aqui por causa dele. Não, é o mal sofrer. Ele sofreu muito, mas não adiantou, vai ter que sofrer de novo. Por quê? Porque o sofrimento e a dor são instrumentos que Deus nos oferece para que nós voltemos para dentro da lei de Deus, para dentro da lei natural. É lá que é o nosso lugar. E às vezes eu estou sofrendo, mas estou de acordo com a lei de Deus. Eu estou sabendo o que deve fazer e o que não deve ser feito. E por que nós sofremos então, gente? Por que existe sofrimento? Opa, esse é o livro. Por que existe sofrimento então? O que vocês acham? Por que uma pessoa sofre, uma criança sofre, alguém sofre? Para evoluir? Para regeneração. Vamos ler a resposta a lei de Deus de novo? A lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve se fazer e o que não deve se fazer, e ele não é infeliz quando dela se afasta. Então, para nós evoluirmos, gente, para nós crescermos, nós temos que estar de acordo com a lei de Deus. Nós temos que estar de acordo, porque senão nós não vamos ser felizes, nós não vamos ter evolução. Deus não traça para nós um plano de sofrimento. Ele quer que nós sejamos felizes. E quando a gente se afasta da lei, opa, nós precisamos de retornar. Mas esse não é o plano. Esse não é o plano de Deus. Esse não é o plano dos nossos guias espirituais, dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, quando planeja a nossa encarnação. Ele não planeja ser pior professor. Só vai ter que andar a vida inteira aí para sofrer, nunca vai conhecer um carro, vai andar só a pé. Não, eles não planejam o nosso sofrimento. Pode ser, e aí nós vamos entender, que uma certa lei, chamada ação e reação, nos cobra algumas contas. E essas contas são dolorosas. E essas dores servem para quê? Para fazer a gente voltar para a lei de Deus. É só para isso. Porque se a gente seguir a lei de Deus, se a gente seguir o caminho, não precisa. Não precisa de sofrimento. E você vai perguntar assim, aonde que está escrita essa lei de Deus, gente? Aonde que está escrito? Nos 10 mandamentos? Nos 600 mandamentos de Moisés? Como é que chama dentro de nós? Na consciência. A consciência, segundo a doutrina espírita, é um juiz que vai avaliar o que nós fazemos. A nossa consciência
É a minha consciência avaliando as minhas atitudes. Se foi certo ou se foi errado. Não é a minha consciência avaliando a sua consciência, os seus atos. Porque se for a minha consciência avaliando os seus atos, eu vou saber só superficial. Por isso que a nossa lei ainda tem um tanto de falha. Porque é uma consciência examinando atitudes de outras pessoas, superficialmente. Ele não sabe o que acontece no íntimo, ele não sabe o que aconteceu de causas pretérias, e ele não sabe o que aconteceu em outras vidas. Então aquela atitude é extremamente difícil de ser avaliada, julgada, e depois do julgamento existe uma outra coisa. O que é, gente? Quando um juiz avalia uma determinada ação, vamos assim dizer, ele avalia primeiro se é certo ou errado. Avaliando se é certo ou se é errado, depois de confirmado que é errado, o que tem? Qual é o próximo passo da nossa justiça? Quando chega-se ao veredito de culpado, qual é o próximo passo? A sentença. Aí nós somos sentenciados. Quando nós somos julgados pela nossa consciência, por mim mesmo, de acordo com o meu entendimento, não é de acordo com o seu, não é de acordo com o de Jesus, não é de acordo com o de Deus, é de acordo com o meu. Deus criou leis perfeitas, porque eu posso me avaliar de acordo com o que eu sei. De acordo com o que eu sei. E aí está todo mundo pensando em levantar agora e sair correndo, porque quanto menos eu souber, menor vai ser a minha condenação, menor a minha sentença. Correto, gente? Vocês estão entendendo o raciocínio? Que agora nós vamos chegar na lei de ação e reação, porém, o juiz sou eu. Eu é que vou avaliar o que é certo e o que é errado. E aquele servo que, não sabendo a vontade do seu Senhor, fez coisas dignas de castigo, com pouco castigo será castigado. Mas aquele servo que, sabendo a vontade do seu Senhor, fez coisas dignas de castigo, com muito castigo será castigado. Primeira lei, primeira verdade da lei de ação e reação, que não se baseia na lei de Moisés. A lei de ação e reação não tem rigidez. Como que não tem rigidez? Não tem rigidez. Para cada ação tem uma reação diferente. Essa fala de Jesus: aquele servo do Senhor, que, não sabendo da vontade do Senhor, fez coisa digna de castigo. Então, olha para você ver que o conhecimento da lei mudou a sentença. Digna de castigo foi para os dois. Os dois servos fizeram coisas dignas de castigo, porém um com pouco conhecimento e outro com muito conhecimento. E aí vocês estão olhando para mim e falando assim: que prosa que é essa? Como é que eu vou estudar mais? Vamos ter mais castigo? É isso mesmo? Vocês acham que sim ou que não, gente? Se a gente estuda mais, se a gente aprende mais, nós vamos ter mais castigo ou menos castigo? Mais ou menos. Nós vamos errar muito menos. Nós vamos ter muito menos castigo, porque a chance de nós errarmos vai diminuir muito. Então, a lei de ação e reação, a principal surpresa que a doutrina espírita nos traz
é que para cada um ela tem uma consequência diferente. Para cada um tem uma consequência diferente. Um mata a mãe numa encarnação. O que vai acontecer com ele na próxima? Vai nascer sem mãe mesmo, na chocadeira. Vai nascer sem a mão que matou a mãe. Vai nascer com o braço deformado. Vai nascer e vai ser jogado na rua, na lata de lixo. Ou vai nascer num lar equilibrado, com a mãe carinhosa, com a avó carinhosa, com a madrinha carinhosa, e vai cuidar dela a vida inteira bem. Tudo isso pode acontecer, porque essa lei não é engessada. Porque às vezes a consciência daquele que cometeu o ato estava tão, o senso crítico de avaliação era tão pequeno, que ele não julgou que aquilo fosse uma coisa tão pejorativa. Eu falo assim, matar a mãe foi um exemplo pesado, mas para se notar que esta lei, ela é maleável. Ela é maleável. E quem cobra? É a nossa consciência. No livro Memórias de Suicida, no grupo do Camilo, tinha uma pessoa, agora que eu não me recordo o nome, e ele assassina uma pessoa. E como a consciência, depois ele se suicida, e como a consciência fosse cobrando ele, a consciência dele, ele vai desmaterializando a mão dele, ele mesmo. E quando ele chega a nascer, ele nasce sem a mão. Foi alguém que chegou para ele e falou: seu fulano, você matou ele agora, ó, perde a sua mão, você vai nascer sem mão. Não, ele mesmo, o sentimento de culpa, o sentimento que aí sim ele estava entendendo o que se deve fazer e o que não deve se fazer, para voltar a trilhar o caminho do bem, a trilhar a lei de Deus. Ele mesmo tira a mão dele e ele nasce numa próxima oportunidade sem a mão. E não quer dizer que todo mundo que não tem uma mão hoje foi um assassino no passado. Porque as deformidades físicas, elas existem de 3 causas. Ou é expiação, ou é prova, ou é missão. As 3 coisas. Tirando a deficiência mental, que essa sempre é expiação, sempre o espírito está expiando, as deformidades físicas podem ser dessas 3 variantes. Será que a irmã Dulce tinha uma asma daquela e um problema cardíaco daquele tamanho por expiação, por sofrimento? Será que ela deu uma guinada tão grande numa encarnação? Ou ela estava aqui em missão para mostrar que uma pessoa doente podia fazer aquilo tudo? Chico Xavier, com os problemas na visão, será que ele estava espiando? Será que ele estava provando? Ou será que ele estava numa missão e mostrando que, apesar das dificuldades, apesar dos problemas físicos, a pessoa pode estar aqui fazendo muito mais do que acima da média? Então, a lei de ação e reação, ela é maleável. Isso é a mensagem fundamental na noite de hoje. Porque mesmo cometendo erros gravíssimos, quem vai nos julgar é a nossa consciência. Antes de cometer, vamos perguntar para a nossa consciência: se fosse o outro que estivesse fazendo, como eu me sentiria? Se fosse o contrário, eu estou fazendo isso com aquela pessoa, se fosse ela fazendo comigo, tá ok? Tá, então posso continuar fazendo. Não, não tá, não serve não, então não continuo fazendo. E aí sim, eu estou na lei de Deus. E se eu estou dentro da lei de Deus, eu estou no caminho da... Vocês vão ficar tudo tristes. Se eu estou na lei de Deus, se eu estou inserido nela, eu estou no caminho da felicidade. E a reação de uma ação boa é boa. É boa.
se a gente tem atitudes positivas, atitudes bondosas, a reação vai ser boa. A reação vai ser boa, por quê? Porque quem julga é a nossa consciência. Às vezes passaremos por alguns problemas durante a vida, sim, mas seremos felizes. Seremos criaturas felizes, aonde quer que estejamos. Aonde quer que estejamos. Porque estaremos inseridos dentro da lei de Deus, com a consciência nossa, sabendo nos balizar o que é certo e o que é errado. Não vai ter juiz. Se alguém estava pensando aqui em deixar para depois esse julgamento, não adianta. Esse julgamento acontece conosco, como acontece em todas as religiões. Porém, no Espiritismo, esse julgamento diário, ele é horário, ele é a cada minuto. Todas as vezes que nós julgamos uma atitude nossa, se ela não foi correta, vai ter sentença, vai ter consequência. Que seja um martírio interno, nós nos cobramos de termos errado naquela situação, de termos tomado bomba naquela prova, vai ter consequência. Então, quando, e a lei de ação de Moisés era olho por olho, dente por dente. Se o boi do fulano matou o ciclano, ele vai morrer. E quando nós fazemos o mal para alguém, gente, nós temos que devolver a reação é com essa mesma pessoa. Se eu faço mal para alguém em específico, eu tenho que pagar a conta para ele? Sim ou não, gente? O que vocês acham disso? Dei conta de entender, nem que sim, nem que não? Sim ou não? Normalmente a nossa justiça dos homens, nós não pagamos para quem a gente lesa, a gente paga para a lei. Se essa pessoa não quiser receber essa conta, nós ficamos livres da condenação? Não, nós pagamos a conta de qualquer jeito. Nós pagamos para a pessoa ou ficamos devedores para a lei. Mas nós vamos ter que acertar as nossas contas. Porém, se nós estamos do outro lado, do lado ofendido, do lado que sofreu ofensa, e nós não queremos mais relacionamento com aquela pessoa, com aquele ofensor, existe um jeito e um caminho da gente nos livrar dele para sempre. Sabe qual que é? O perdão. Parabéns. O perdão. Você se desvencilha daquele processo. Você rompe a amarra com aquele ofensor. E você não precisa de se reencontrar com ele. Porque se você quiser uma receita para encontrar com alguém que você não quer, que você não gosta, que você odeia, é continuar odiando. Não tem jeito. Nós vamos precisar de vir junto para parar essa aresta. É a reação da ação. Eu odiei. Se eu odeio, eu preciso de acertar essa conta. Como é que eu acerto essa conta? Amando. Então nós vamos ter que vir mais uma oportunidade juntos. Vamos ter que experimentar mais vezes. Até o quê? Até que um dos lados resolva perdoar e sair do processo. E o que não deu conta? Vai continuar com aquela dívida até ele retornar para dentro da lei de Deus, que é a lei do que é certo. E aí ele vai voltar a ser feliz. Nós não precisamos de pagar aquela pessoa. Uma pessoa comete um crime qualquer e o juiz define que ele tem que prestar serviços para quem? Para a comunidade. Ele não manda a pessoa falar assim, você vai lá para a casa do fulano, a quem você fez um delito, você vai voltar lá para a casa dele e vai trabalhar para ele. Não, você presta o serviço para a comunidade. Lá no tempo de Moisés era assim.
Aqui já não é. E na nossa consciência? E no plano espiritual? Muito menos. Muito menos. Então, o amor cobre a multidão de pecados. Eu tive uma atitude temerária. Uma atitude que eu avaliei que ela foi péssima. E eu assumo uma consequência, uma reação da ação que eu tive. Mas, nessa vida, nessa própria encarnação, eu resolvo mudar. E consigo ter ganhos gigantes através do trabalho, da beneficência, da caridade, das ações, do sentimento. Será que essa conta vai ser cobrada na mesma intensidade do qual se eu não tivesse feito esse progresso? De jeito nenhum. Então a lei de ação e reação, ela é variável. Graças a Deus. Ela é variável, ela vai aqui e vem aqui. Por quê? Porque nós estamos em situações diferentes a cada dia. E o amor cobre a multidão dos pecados. E o ganho de conhecimento que nós temos ao longo de uma vida, que nós possamos aproveitar esse ganho o mais rápido possível, para que nós soframos o mínimo possível. Porque quanto mais eu conheço, quanto mais eu aprendo, mais eu volto para próximo da lei de Deus. E com isso, mais feliz eu sou. Nós podemos experimentar a felicidade, gente, em qualquer situação, onde quer que estejamos. Em qualquer das situações, nós podemos estar fazendo o que é certo. Porque em toda situação que nós tivermos, nós vamos avaliar se foi certo ou se foi errado. Em toda decisão que eu for tomar, vai estar na balança se foi certo ou se foi errado. Se foi certo para aquele momento, se foi errado para aquele momento. Porque às vezes foi certo para aquele momento uma coisa que para um momento próximo, para um conhecimento maior, já não era certo mais. Mahatma Gandhi, quando oferece Dalai Lama, quando ele fala que os seus seguranças não precisavam andar armados, que ele não queria seguranças armados, ele morre alvejado por um tiro, ele já estava naquela situação de não querer assumir uma morte. Mas, se temos uma figura, vamos falar assim, mundialmente conhecida, um Papa, e os seguranças armados, uma pessoa, um louco, chega para fazer um atentado contra ele e essa pessoa é alvejada e morta, não tem jeito de colocar na conta dele aquela morte. Não tem jeito. Então, uma pessoa não perdeu a vida. Dalai Lama achou melhor entregar a sua. Porque a consciência dele era uma. A minha é outra. E de cada um de nós também é diferente. E vai julgar as nossas atitudes de acordo com o que nós sabemos. Mas as nossas atitudes serão baseadas no que nós sabemos. Então, busquemos o conhecimento e busquemos fazer o bem, busquemos o caminho do amor, e a reação vai ser a felicidade, sem dúvida alguma. Porque Jesus foi muito claro: pedis e obtereis, bater-vos e abrir-se-vos-á. Então, gente, se a gente fizer, nós vamos receber. É da lei do universo. Alguma dúvida? Alguma coisa que pode ser melhor esclarecida no dia de hoje? Nem viu o tempo passar. Vamos então convidar os passistas a tomar os seus postos. Hã?
Verdade, é. E duro. 3 anos na Série B não é brincadeira. Eu sei como é que você tem sofrido. Eu sei. Eu sei como é que você está sofrendo. Você faz a prece para nós? Senhor, nesse dia reunidos, que nós possamos voltar para nossas casas mais esperançosos da nossa missão. Que nós possamos voltar para nossas casas mais resilientes, mais fervorosos, sabendo que nossa consciência é a nossa maior arma para evoluir. Então, vamos usar essa nossa consciência para nos levar mais perto de Deus, nos levar mais perto de Jesus. E só Ele, só Jesus pode nos condenar.